The game begins in 3, 2, 1. Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor. Convido todos vocês a pegar uma xícara de café, fazer companhia aqui, tomando um cafezinho conosco, pedacinho de bolo, venha para frente do computador, para frente dos seus smartphones e vamos começar a nossa live de hoje. E o tema hoje é muito interessante. Como formar o time da campanha eleitoral, a equipe que vai trabalhar. Uma equipe de campanha eleitoral é como uma equipe de futebol. Cada um tem que cumprir o seu papel e jogar para fazer o gol. Essa é a função do seu time de campanha. Mas eu vou chamar alguém que vai nos explicar isso muito bem. Demétrios Lucena, um consultor, nosso diretor da Bicop do Pará, um consultor consagrado no Brasil e que vai nos dar as dicas do que é uma equipe de campanha eleitoral. Vamos chamar, então, o meu diretor lá do Pará, 3, 2, 1, Demétrios Lucena. E aí, Demétrios, tudo bem? Olá, meu presidente, tudo bem, Carlos? Tudo, graças a Deus, muito bem. Tudo em paz, graças a Deus. Começamos quente, ó. Já temos aqui o Cleison Alonso, Patriotas de Itu. Boa tarde, boa tarde. Aqui, tá aqui. Temos também o Fábio Caetano, Maricá, Rio de Janeiro. Boa tarde, estou desde as 14 esperando essa live. Olha que legal. Obrigado, Fábio. Edgar Silma, lá de Araguari, Santa Catarina. Olha o Brasil presente aqui, Demétrios. Olha que legal. Maravilha, hein? Ismael Moreira, boa tarde. Boa tarde, Ismael. Filho, também boa tarde. Abraço a todo mundo. Vou falando os nomes. Abraço a todo mundo aí, meu e do Demétrios, tá? Santana PT, Praia Grande, PTB. Praia Grande, boa tarde, mestre. Boa tarde. Quem mais nós temos aqui? Esse é o Avon. Aí temos o Ismael Moreira, Belém do Pará. Olha aí, Demétrios, do seu lado aí, ó. O Demétrios é daí de Belém. Nosso é professor na Federal. Ih, rapaz, o Demétrios tem história. Já eu peço para ele dar um mini currículo dele, vocês vão entender quem é Demétrios Lucena e por que a Bicop tem tanto orgulho dos seus diretores. Vocês vão entender por quê. Já. Muito bem. A Selma também está aí, abraço. O Ismael também está aí de Belém, ó, Ismael Moreira, Belém do Pará. E a Selma Algoaz, de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. É isso aí. Temos também o pessoal de Alegrete. Olha aí, ó. Catiúcia Lucena. Ah, Lucena, deve ser sua parente. Deve ser parente. E o Jorginho? Tá aí o Jorginho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Cláudia Cordeiro também. O Cláudio Cordeiro. Cláudio é lá do Mato Grosso, tá? Também tá por aqui. Luiz Teixeira também, boa tarde. Gente, vamos começar? Depois eu dou os outros abraços. Do livro, claro. Ainda bem que ele me lembrou aqui. Quem fizer pergunta para o Demétrios irá participar do sorteio desse livro. 1989. A Fiesp e os empresários na eleição de Collor de Mello. Tá tudo aqui, ó. Como é que isso ocorreu dentro da Fiesp, tá?
Tá nesse livro do Ney Lima Figueiredo, um dos grandes papas do marketing político eleitoral. Muito bem. Demétrios, vamos começar. Eu queria que você passasse um pouquinho do seu currículo, tá? Porque eu sei que é extenso, é enorme, mas ele vai passar um pouquinho para vocês entenderem por que eu chamo os diretores da Bicop para falar numa live. Demétrios, um pouquinho de você aí. Vai lá. Presidente, obrigado. Eu sinto muito honrado em estar aqui com o senhor e com todos que estão presentes aqui na live. E nossa vida começou nas ruas da política, né? Fazendo campanha política de rua mesmo, como a maioria das pessoas que fazem campanha fazem, com o pé no chão, no asfalto, muita prática, muita prática. Chegou um determinado momento na minha vida que eu resolvi buscar um pouco mais de teoria. E aí, depois de algumas campanhas e alguns trabalhos, eu ingressei, fiz uma especialização em gestão pública, sou especialista em gestão pública, né, com graduação em análise de sistemas. E aí, após essa especialização, fiz um mestrado em ciência política. E esse mestrado me deu um arcabouço teórico que eu utilizo para muitas coisas na minha vida, tanto na vida acadêmica quanto na própria vida profissional, como consultor também. Enfim, já ocupei diversos cargos públicos aqui no Pará, tanto em governos municipais, Instituto Federal, onde fui diretor de comunicação, fui controlador-geral, secretário em um município aqui da região metropolitana, fui também diretor de integração da Campus Empresa do Instituto Federal Pará Campus de Belém, diretor de comunicação da reitoria do Instituto Federal por 2 anos também, onde coordenamos a comunicação em 18 campi do Instituto Federal do Pará. Atualmente, eu estou cedido ao governo do Estado, onde eu ocupo a diretoria de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, a SecTet. Isso de forma resumida, mas das coisas que mais me orgulho foram realmente as campanhas que nós participamos. Além disso, também das palestras que fizemos, e quis Deus que nós pudéssemos ajudar as pessoas em alguns lugares, como lá em Buenos Aires, Lima, no Peru, Miami, enfim, e tantos outros lugares, incluindo o Japão também, estive lá no passado. E é isso, presidente, eu acho que dá para dar uma resumida assim. Presidente. Tá bom, como vocês viram, bem resumido, tá? Se ficar aqui, ele vai falar toda a extensão, é muito grande o currículo dele, mas só para vocês terem uma ideia de quem é o Demétrios. E como toda live nós começamos conceituando o que vem a ser, e eu vou pedir para o professor Demétrios Lucena, então, nos passar o que é uma equipe, sem falar em campanha eleitoral. Uma equipe. O que é formar uma equipe de futebol, de basquete, uma equipe de administração de uma empresa? O que é uma equipe? É contigo, professor Demétrios. Vamos lá. Primeiro, nós resolvemos falar de time e não de equipe hoje, porque o time ele tem uma conotação mais próxima ao que nós pretendemos dizer. Um time é um grupo de pessoas empenhadas numa mesma atividade conjunta, com objetivos de alcançar 100% o mesmo alvo. Já que falamos um pouco de equipe, tentando fazer um paralelo entre time e equipe, que não é nosso objetivo, mas eu vou trazer aqui para poder facilitar a compreensão. A equipe é um pouco diferente, né? São grupos que objetivam alcançar as suas metas pré-estabelecidas, né? A grande diferença, portanto, está em que o time tem mais a ver com o alcance de 100% do resultado. E quem faz campanha sabe que muitas vezes nós precisamos mudar as metas, mudar as nossas estratégias para alcançar 100% do resultado. Daí porque o termo time ele é mais adequado, né? Então, conceituando de forma geral um time, eu traria esse conceito. É claro que existem outros, né? E aí uma outra análise de time são características, né? O que um time precisa ter, né? E aí nós entendemos que um time precisa ter conhecimentos e habilidades diferentes, né? Todo time possui pessoas com características, habilidades, vocações diferentes uma das outras. E, às vezes, você contrata uma ou duas pessoas com as mesmas vocações e habilidades para executar uma certa ação, um certo trabalho. Uma outra característica que tem é uma capacidade de integração e convivência.
O profissional de um time de campanha, ele precisa ter essa capacidade de se integrar, capacidade de conviver com o próximo. Isso é muito difícil, porque no momento de campanha, cada membro do time traz uma experiência de vida, tanto da sua especialidade, quanto experiências que teve em outras campanhas que acabaram tendo outros resultados. O que eu quero dizer? Muitas vezes você contrata para o time alguém com uma especialidade e ele, exercendo essa especialidade, ele tem um contato com alguma situação que, por experiência anterior, ele propõe uma solução. Acontece que a pessoa responsável por esta outra área do time precisa ser contactada, precisa ser consultada para saber se ele pensa que essa solução é a mesma, é a melhor para aquele momento também, não é? Mas já vamos falar melhor sobre essas coisas. Maravilha. O time também... Pois não, presidente. Pode falar, pode terminar. O time também precisa buscar atingir as metas, né? Focando no objetivo. Então, é preciso que o time esteja comprometido com um objetivo maior. E aí nós temos um problema, porque se você chama para um time uma pessoa que a gente pode aqui vulgarmente chamar de mercenário, ele provavelmente vai estar mais comprometido com os seus ganhos do que com o objetivo maior, não é? É lógico que todo profissional precisa ser remunerado pelo seu trabalho, isso é lógico. Mas o que estamos falando aqui é que pode acontecer de uma pessoa ser contratada e trabalhar na mesma proporção em que recebe o valor que foi combinado. E não sei se vocês passaram por muitas experiências assim, é de certa forma normal que um ou outro recurso atrase em algum momento durante a campanha, e é normal, né? E aí, um profissional do tipo mercenário, ele pode até parar de trabalhar enquanto não receber, e aí complica a vida de todo o time, e do próprio candidato, né? Precisamos também respeitar as diferenças culturais e de comportamento. Poxa, eu já vi muitas vezes profissionais dormindo embaixo da ilha de edição, enquanto renderizam o vídeo. Inclusive lá em Macapá, presidente, conversávamos agora há pouco sobre as coisas do Amapá, né? E eu já vi acontecer isso aí. Enquanto isso, eu conhecia pessoas que jamais fariam isso, que às 18 horas já queriam encerrar ali e sair do ambiente de campanha, né? Exato. Campanha, o time de campanha precisa estar comprometido. Eu tenho um amigo que, numa palestra, falou uma coisa que ficou marcada para mim. Veja bem, se você joga num time da terceira categoria, num Confiança da vida aí, e você vai jogar mal porque você ganha mal. Você vai jogar mal porque atrasou o salário. Você não vai fazer gol porque você está descontente com o trabalho. E aí, sempre tem um olheiro. Se você jogar bem, se você fizer gol e tal, é a sua possibilidade de ir para um time maior. Então, se você fizer um bom trabalho numa campanha, é a sua possibilidade de ir para um time maior. A minha história comprova isso. Eu comecei com uma campanha de deputado federal, organizando, fazendo marketing copiado dos Estados Unidos em 1974, há 46 anos atrás, e o Quércia ficou sabendo da organização que nós tínhamos colocado e do trabalho de marketing que nós estávamos fazendo, nos chamou para a campanha de senador. Eu saí da campanha de deputado federal para fazer a campanha de senador. Por quê? Porque eu me destaquei no time. Eu fazia gol. E aí, depois dessa campanha de 74, as pessoas começaram a ligar para o Quércia para saber quem é que tinha feito o raio da campanha dele, tinha ajudado a campanha dele. E ele começou a falar meu nome, os prefeitos começaram a me ligar, e eu comecei, então, a abrir uma empresa para poder atender profissionalmente a todo mundo. Então, é o que o Demetrios acabou de falar. Não é porque você ganha pouco ou que você está descontente, não é por isso que você não vai se destacar no time, porque é isso que os olheiros estão esperando, pegar alguém que tenha destaque. E é assim que você vai se tornar um grande consultor. Quantas vezes Demetrios e eu dormimos embaixo de ilha de edição? Não foi uma nem duas vezes, não, gente. Pegava aqueles papel, o pessoal é mais novo, não lembra daqueles papéis de contabilidade, que era a folha contínua, e jogava, ficha tríplice.
jogava no chão e deitava em cima para poder dormir enquanto renderizava. Não dava tempo de ir para casa dormir ou para o hotel, dormir ali mesmo. Ih, gente, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas os tombos, hein, Demetrios? Essa foi boa. A analogia com o futebol foi excelente. Não, essa do futebol é... Como eu dizia agora há pouco, eu comecei na rua, né? Para vocês terem uma ideia, eu já distribuí muito panfleto. Eu também. Então... Não, eu fiz panfleto. Demétrio, eu sou do tempo que nós fazíamos os cartazes. Nós compramos uma máquina vagabunda e era na mão. Você rodava na mão e fazia os cartazes durante a noite para de dia você sair pregando. Era aquele silk screen, né, mimeógrafo, valia tudo, né? Aquele mimeógrafo a álcool, que você saía bêbado, tanto cheiro de álcool. Pelo amor de Deus. E aí, olha só, o que acontece? Quando a gente sai às ruas e faz campanha, não é entregar panfleto, não é só rodar o material no mimeógrafo. Eu não sei se vocês que estão assistindo a gente fazem assim, mas eu entregava aquele material e tomava todo o cuidado de falar do candidato. Argumento do voto. Exato. Eu nunca foi entregue um papel que eu não tenha falado uma palavra, uma frase. Eu realmente acreditava que aquele voto era importante. Exato. Né? Vamos lá. Já temos uma pergunta aqui, Demétrio. Oi. O Vinícius. Boa tarde, professores. Como fazer um time sintonizado em um objetivo? Como fazer um time focado? Qual é o segredo para você ter um time focado? No futebol, nós temos... E olha, eu falo isso muito com candidato. Candidato, trate bem a sua equipe. Você sabe como é que um técnico de futebol cai? Você já percebeu como é que cai um técnico de futebol? Quando o time está jogando mal. E quando troca o técnico, aí o time começa a jogar bem. Foi só o técnico ou estavam jogando mal para tirar o técnico? Maravilha. Tem que tomar cuidado. Então, aqui, o Vinícius está perguntando aqui, como fazer um time sintonizado com o objetivo? No campo de futebol, o objetivo é ganhar e fazer gol. Então, você tem que ter toda uma preleção. Na campanha eleitoral, o Demétrio vai falar para a gente. É contigo, Demétrio. Bom, antes disso, eu quero responder essa pergunta fazendo uma afirmação aqui. No momento que você sai das ruas e entra para a teoria, você começa a encontrar vários teóricos que explicam aquilo que você faz nas ruas. O que vale mesmo é o que você faz nas ruas. A explicação dos teóricos, elas no máximo te explicam, né? Mas os lutadores de rua que somos todos, nós entendemos que qualquer teoria que nós possamos trazer aqui sobre motivação de equipe e etc., ela vale menos do que a teoria de equipe real. Na real, é a seguinte: o ideal é que você tenha membros da tua equipe que tenham conexão verdadeira com você, que eles defendam as mesmas ideologias que você. É o ideal. Existem os profissionais que independem disso. Você pode contratar o cara e ele vai jogar o melhor dele, independente do time que ele tiver, tá? Só que a maioria do Brasil tem um grave problema de, primeiro, encontrar esses profissionais, depois pagar esses profissionais. E esses profissionais não vêm. E é preciso, então, usar outros critérios de escolha. Como eu disse, eu não li nenhum livro de administração para dizer o que eu vou falar agora. Mas o que tem realmente feito a diferença é quando você tem uma equipe que tem a ver com a tua ideologia, com o que você pensa, concorda contigo. E aí faço uma outra analogia para tentar explicar essa pergunta, como uma vez, falando sobre pré-campanha, eu acho que há uns 4 anos, eu não me recordo bem, eu estava com o presidente, e nós falávamos sobre pré-campanha, 2 anos, não me recordo. E comparamos a pré-campanha com um avião que precisa decolar, né? Inclusive, nós estávamos no aeroporto, conversando sobre isso. E o avião, para decolar, ele precisa primeiro de um piloto, logicamente. E esse piloto precisa ter confiança na sua tripulação. Essa tripulação precisa ter confiança no piloto. Ninguém entra numa aeronave e se acha que essa aeronave vai cair. Então, fica claro aí que todo time precisa confiar não só no dinheiro que vai receber, mas precisa confiar que o voo vai ser seguro. Porque nós sabemos muito bem, que trabalhamos com campanha política e eleitoral,
que, além da campanha eleitoral, nós precisamos garantir a campanha política. O que eu digo sempre para as pessoas com quem trabalho. Toda campanha eleitoral, ela é fundamentalmente, e tem a essência dela é uma campanha política. Por quê? Se nós perdermos a eleição, precisamos pelo menos sair politicamente melhores do que entramos. O que significa que não vale tudo durante uma campanha política e eleitoral também. Não vale tudo, embora seja uma guerra, existem certas coisas que você não faz para não prejudicar a imagem do candidato nem a imagem do time. Na hora que o time percebe que ele está com um comandante que, de certa forma, é ético e recebe e valoriza as leis e as regras, ele se motiva. Agora, é importante também fazer um ajuste na questão do pagamento. É preciso ficar claro se aquele valor que aquele profissional está cobrando tem a ver com o que você pode pagar ou não. Mas, mais uma vez, eu te falo, existe a pirâmide de Maslow, que eu gosto muito de usar para ajudar a gente a pensar, a entender as pessoas. Nós podemos ter os nossos aliados, aquele grupo pequeno que te ajudaria até de graça. Eles ficam um tempo com você, mas depois eles vão ter necessidades que eles vão precisar ser atendidas. Eles vão precisar pagar sua conta de luz, sua conta de água, eles vão precisar convencê-los da casa dele de que esse trabalho de graça que você está fazendo vale a pena, e para isso ele vai precisar de recurso. E aí Maslow ensina que primeiro as pessoas procuram atender suas necessidades fisiológicas, básicas. Então, o ideal é que você procure atender essas necessidades básicas desse time. Em seguida, eles vão buscar um pouco de segurança. Então, para buscar segurança, o que eu sugiro? Que o time, para se manter focado no objetivo, precisa entender que ele está seguro naquela função, que ele vai ficar naquela campanha, que até que haja um problema bem sério, ele não vai sair dali. Isso dá uma certa segurança para ele. Exato. Né? E aí vai subindo a pirâmide de Maslow e você vai entendendo que no final da pirâmide é quando a pessoa busca a autorrealização. Em geral, isso acontece depois do processo eleitoral. No final do processo eleitoral vitorioso, ele quer saber se ele vai continuar no time que vai ser escalado para o mandato, ou se ele vai continuar, de certa forma, no time para as próximas eleições. Mas isso já é uma ampliação da análise. A resposta, objetivo, tem a ver com a ligação entre o candidato e o membro da campanha e o profissional que vai trabalhar na campanha, a ligação em relação a objetivos e a ligação em relação ao recurso que precisa ser transferido para esse profissional trabalhar. Se ele não tiver essas duas coisas, você tem chance de perder, ele sai do foco, ele sai do objetivo. E aí não tem palestra motivacional que dê jeito. Exatamente, é isso mesmo. Eu digo sempre o o áudio. seguinte, como é que se faz uma revolução? Presente, o áudio. O que tem? O meu áudio não está saindo? Oi? Não tem. O áudio, acho que o áudio saiu. Saiu agora? Saiu meu áudio aí ou você que não está ouvindo só? Eu acho que só você que não está ouvindo aí, Demetrios. Alguma coisa aconteceu aí. Porque eu tô... Não? Acho que estamos com um pequeno probleminha de áudio, já está sendo resolvido aqui. Oxê. O professor Carlos Maninelli está ajustando o áudio. Ok, vê se voltou. Voltou ou não? Sem ouvir. Não? Enquanto o professor ajusta o áudio, a hora que ele ajustar o áudio, a gente vai ouvir a voz dele. Eu quero aqui dizer que eu tenho esse livro do professor Carlos, Como Ganhar a Sua Eleição para Deputado, um excelente livro. Eu sei que ele tem um também agora para prefeituras e vereadores, né? E eu também costumo consultar esse livro aqui do nosso amigo também da BCOP, Tadeu Comerlato, Como Planejar uma Campanha, o qual recomendo a todos também. Tá bom? Vê se foi. Agora, chegou. Tá. Então, é que eu troquei o microfone. Alguma coisa aconteceu com o microfone aqui. Muito bem, eu estava falando o seguinte. A minha imagem travou. Oi? Minha imagem está travada? Não, agora tá. Tá travado. É, Mas vamos lá.
Deixa eu falar enquanto destrava aí. Tá destravando. Destravou. Eu estava falando o seguinte, como é que se faz uma revolução, como é que se faz uma campanha eleitoral? É pela causa. Não é pelo dinheiro, não é pelo que você vai ganhar. Existe uma causa numa revolução. Né? Como é que Fidel Castro e Che Guevara conseguiram fazer a revolução em Cuba? Foi pela causa. E uma campanha eleitoral também, se você fizer só com pessoas pelo dinheiro, você não vai ter uma campanha eleitoral. Você não vai ter um time querendo fazer gol. Ele vai estar apenas cumprindo tabelas. Então, é bem complicado isso. Você vai ter que fazer uma campanha pela causa. Como é que Lampião conseguiu ter aquele monte de jagunços com ele? Era pela causa, não é pelo dinheiro, o que eles passaram. Né? Tanto Fidel como Che Guevara, o que eles passaram pela Revolução. Então, é pela causa, tá? Se faz pela causa. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver o que eu tenho aqui agora. Aqui. Qual o número mínimo para uma equipe? E o que seria um time bom ou completo? São duas perguntas que dá para responder com uma coisa só, mas eu vou, antes de passar para o meu querido Demétrios, eu vou colocar para vocês novamente o organograma de campanha. Aí está um organograma de campanha, tá? Um candidato, um chefe de campanha, um gerente de comunicação, um estratégico e um administrativo. Isso é o mínimo. Começa aí. Depois, conforme vai crescendo, você vai ampliando, tá? Então, está aí a resposta para o Helder, qual o número mínimo, e da Valdene, o que seria um time bom ou completo. Esse é um time inicial, conforme for crescendo a campanha, você vai aumentando. Agora, eu vou deixar para o meu querido amigo Demétrios fazer a parte dele. Eu já fiz a minha parte aqui. É contigo, Demétrios. Obrigado. Nós temos eu trouxe para vocês Travou a minha imagem. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir, sim. Pode tocar o pau. Pode ir. Ok. Vamos lá. Um time que nós percebemos que funciona bem aqui é um time que tem, primeiro, um consultor político eleitoral, ou seja, uma pessoa responsável por todas as estratégias, através dele que são geradas essas estratégias. Logicamente, em geral, essas estratégias são construídas ou têm a contribuição de todo o time, né? Mas é ele que domina todo o tabuleiro, o consultor político e eleitoral. Bom, e aí nós pensamos aqui, e o que tem funcionado aqui? A criação de uma espécie de núcleo de alianças políticas e eleitorais. Mas pensa nisso não como um núcleo de pessoas que sentam e decidem, mas são pessoas que têm ligações políticas e ligações com as lideranças de bairro ou lideranças por causa. Por exemplo, existem líderes que tratam de idosos, outros que tratam de jovens, outros que tratam de esportistas. E essas pessoas, você pode montar aí uma espécie de núcleo que não necessariamente eles precisam se conhecer, mas é através deles que você vai acessar essas causas, por exemplo, ou a geografia. Porque, como nós dividimos esse grupo, que conhecem as lideranças eleitorais e políticas? Aqueles grupos que trabalham por questões regionais e suas características, por exemplo, o líder do bairro tal, o líder do bairro do Marco, que tem aqui, por exemplo, ele conhece o bairro do Marco, mas lá dentro do bairro do Marco também tem uma pessoa que tem um trabalho forte com os idosos. Então, aí eu tenho dois líderes no bairro do Marco. Um que trata as questões geográficas do bairro, a questão de saneamento, de água, de uma série de coisas, e outros que tratam a questão dos idosos, por exemplo, né? Então, eu posso tratar com os dois, e não preciso fazer com os dois ao mesmo tempo. Eu posso tratar em separado. Então, aí vem esse núcleo de alianças políticas eleitorais. Também tem aqueles que entendem muito de partido político. São os que conhecem os movimentos partidários, né, que acompanham as lideranças políticas. Então, esse aí vai te ajudar, por exemplo, a entender como é que está esse movimento político aqui na tua cidade, no teu estado. Então, aí eu penso nesse grupo. Então, temos aí esse núcleo, essas pessoas, tem um advogado eleitoral, que é fundamental. Ele, de preferência, precisa ser, logicamente, um especialista em eleitoral. Ele é o cara que vai garantir a tua candidatura, a tua eleição, e é que vai entrar com denúncias contra a tua oposição. Caso na pré-campanha, né, Demétrios? O advogado já tem que estar na pré-campanha, tá?
Sim, Cuidado, tem muita gente esperando contratar advogado para a campanha e fazendo besteira na pré. E pode Isso. perder a legenda, tá? Vai lá. Perfeito, bem colocado. Aliás, tudo que a gente está falando aqui vale também para a pré-campanha. Lembrando que o que você não pode fazer na pré-campanha é pedir voto, mas você pode falar praticamente tudo. Então, a pré-campanha é uma forma de regularizar a campanha extemporânea, mas sendo que te impede de pedir voto, né? Antiga campanha extemporânea, eu digo até. Porque hoje dá para amarrar quase tudo em pré-campanha. Então, você tem um advogado, você tem um consultor, você tem essas pessoas que vão te ajudar com a questão dos movimentos políticos, partidários, geografia. Precisa ter um gestor dos materiais de campanha em serviço. Essas pessoas vão coordenar a questão com as gráficas e uma série de outras ações também. Tem o pessoal da imagem. Quem diz que é o pessoal da imagem? O pessoal do vídeo e das fotos. A foto, a imagem do candidato, ela é transferida através da população, através de visitas, reuniões presenciais, por vídeos ou por fotos. Agora, com redes sociais, o tempo todo o candidato está conversando com os eleitores, não é? Então, nós precisamos de equipe, uma equipe de imagem que entenda do valor da imagem, que olhe a fotografia, o fundo da imagem, o que está aparecendo, né? Que entenda desse mundo da utilização dos recursos de vídeo e fotos para fins políticos. Isso é uma especialidade, não é qualquer um. Não é o teu primo que é fotógrafo na tua cidade que vai ser o teu fotógrafo. E se for para ser, pede para ele fazer um curso, entre em contato com o professor Manianelli para fazer um curso para aprender o que é a imagem e a foto política, porque dá para ensinar também, isso é ensinável, né? E também o pessoal, o operador de redes sociais, eu acho que esse também está fundamental hoje em dia, que aí é o cara que vai também utilizar vídeo, áudio, publicações da web para fins de fazer a tua campanha política na pré-campanha, também a campanha eleitoral na época da campanha, né? E esse cara é o cara que vai dominar as ferramentas das redes sociais. É ele que vai dizer o melhor horário, vai te dar relatórios do melhor público e todos esses recursos que as redes sociais traz. Agora, vamos ficar atentos para uma coisa. Lá em 2009, eu estava fazendo uma palestra na Universidade de Miami e quem fez a palestra depois de mim foi a equipe que elegeu Barack Obama. E aí eu ouvi a fala de uma pessoa chamada Ben Self. E ele falou antes de mim. E a fala dele, ele disse que como eles elegeram Barack Obama usando a internet. Depois disso, foi a minha fala e eu fiz um comentário, que eles teriam muita dificuldade em eleger sequer um vereador aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. Você imagina, em 2009, eu estava ainda mais certo do que estou hoje. Exatamente por conta da dificuldade do acesso à internet. E por que eu falei? Porque eles disseram que estavam vindo ao Brasil a convite de uma campanha presidencial, né? Bom, o que eu digo hoje, além dessa dificuldade que ainda existe, embora hoje todo mundo tenha corrido para as redes sociais e para a internet por conta da pandemia, nós temos uma característica da internet. As pessoas ainda não acreditam muito em tudo que vem na internet. Quando você vê as pessoas compartilhando fake news, etc., tem mais a ver com o desejo dela de que aquilo seja verdade e ela compartilha aquilo para engrossar aquela informação, do que realmente ela mudar de opinião e publicar alguma coisa porque mudou de opinião. O que as pesquisas falam sobre isso é que na internet os que mais se manifestam são os que já são ideologicamente alinhados. Militantes, né? E simpatizantes. Exatamente. Enquanto isso, nós estamos aqui achando que se continuarmos divulgando tudo dos candidatos na internet, porque temos 3, 4, 5, 30 mil, nós podemos extrair daí eleitores. Olha, só se nós conseguirmos criar conexão entre o que nosso candidato faz e o que eles simpatizam. É esse o segredo. Exato. A internet é um lugar de relacionamento. O voto vem do reconhecimento daquele eleitor com as ideias e as ideologias do teu candidato. Demetrio, né? Deixa eu te interromper um pouquinho para o seguinte. Nós estamos chegando aqui várias perguntas, então nós vamos ter que ter respostas mais rápidas, tá? Senão nós não vamos conseguir responder a todos. Completando o que ele estava dizendo, eu vou dizer para vocês o seguinte. Foi detectado, com essa história da pandemia, e eu vou espirrar e não é coronavírus, foi detectado que 1/4 das pessoas não tem internet nem computador em casa. Eles tentaram dar aulas para o ensino básico através da internet e descobriram que 1/4 dos alunos não tem acesso. Ou seja, 1/4 dos eleitores
não tem acesso. 25%. 25% ganha qualquer eleição. Uma diferença de 25% ganha qualquer eleição, gente. E não tem acesso à internet nem a computador. Esse é um problema. Segunda coisa que o Demetrio falou. Cuidado quem você vai colocar para fazer a gerência de mídia social. Aquele seu sobrinho que fica vendo porcaria o dia inteiro no computador, ele não serve para fazer a sua campanha eleitoral. Ele não tem conhecimento profissional das ferramentas. Tá? Então, cuidado. O que o Demetrio está falando é sério. Cuidado com o que você vai colocar. Pode te prejudicar mais do que, enfim, te ajudar. O Cláudio Cordeiro tem que ter muita motivação para a equipe ficar coesa. Eu já contei a história para vocês lá de Goiânia, que eu tive que ir para lá para poder fazer um treinamento para a equipe do candidato, a equipe de rua, que estava desmotivada. E eu fiz treinamento e tal. Quando o candidato entrou, eu soltei o gindo, as pessoas abraçaram, beijaram, choraram. Ele virou para mim, Manelli, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo o que tem que acontecer toda vez que a equipe te vê. Você é a motivação. Você é a causa. Não adianta só pagar. Só pagar não vai dar resultado. Eles têm que reagir assim toda vez que te vê. Tem que ser pela causa e não pelo dinheiro. Vai lá, Demetrio, é contigo. Bom, é isso aí. Eu acho que esse teu case explica bem o que a gente precisa que uma equipe seja, né? Para finalizar aqui a lista, respondendo ainda aquela pergunta, a questão da equipe, um gestor administrativo financeiro, né, que tem a especialidade em captação de recursos também, e também na organização e distribuição desses recursos. Essa é uma equipe mínima, que eu nem coloquei aqui o contador, mas você precisaria de um contador para não ter problema na tua prestação de contas. Então, na verdade, nós não temos uma quantidade mínima de pessoas, nós temos funções que precisam ser atendidas. Mas o principal de tudo, eu acredito que para manter a equipe motivada, é aquilo que o professor está falando. Precisamos ter uma equipe engajada com a tua ideologia, com a ideologia do teu candidato, com a ideologia, com o que ele pensa, com a causa dele, seja lá qual for. Vamos lembrar a origem do partido, porque nós realmente, de um tempo para cá, a gente começou a olhar as campanhas de uma questão mais mercadológica. Mas vamos olhar da questão do que é um partido, né? Uma parte da sociedade que milita em torno de uma causa. Sempre foi, numa democracia sempre foi. Então, a ideia é que você encontre que o teu candidato precisa ter a ver com o partido que ele escolheu. Você já pensou, tem um candidato que ele é contra o aborto, por exemplo, e aí ele vai para um partido que é favorável ao aborto? Olha que confusão. Nem ele vai conseguir ficar muito tempo nesse partido. Agora, você imagina uma equipe de campanha que não compartilha das tuas ideias. Ele também não vai conseguir ficar muito tempo contigo. Tem mais alguma pergunta, presidente? É isso mesmo. Não, aqui tem uma pergunta assim. Ainda existe quem trabalhe pelo propósito, pelo objetivo? Olha, Leandra, eu vou te falar dois exemplos práticos, tá? Primeiro, quando você sai candidato a um cargo proporcional, você vai defender uma parcela da sociedade, não a sociedade como um todo. Então, vamos exemplificar aqui com clientes que eu tenho. Ele vai sair defendendo a causa animal. O pessoal das ONGs de causa animal precisa de um vereador na cidade para poder trabalhar as leis em favor da causa animal. Esse pessoal vai trabalhar na campanha por um propósito, sim. Eu tenho uma outra candidata que vai sair candidata representando as donas de casa. Claro que tem donas de casa que vão querer trabalhar pelo propósito, pelo objetivo de ter uma vereadora que defenda as causas das donas de casa. Quais são os grandes problemas das donas de casa? Falta de vaga para filho, falta de exame de remédio para o marido, falta de exame para a mulher, que poucas cidades têm exames que são específicos da mulher. Você tem, então, pessoas que venham trabalhar pelo propósito ou pelo objetivo. Tem. Se você fizer a coisa certa, Leandro, tem quem venha trabalhar para o objetivo. Mas eu vou deixar o Demetrio falar um pouquinho sobre isso. Demetrio, é contigo. Tem. Eu acho que o primeiro foco é esse, é encontrar pessoas que queiram trabalhar pelo teu objetivo. E você encontra. Tem sim. Eu acredito que todos esses que trabalham em campanha, no fundo, têm um objetivo. Porque, no final, as pessoas fazem tudo o que fazem por, no mínimo, 2 motivos. Um deles é pelo quanto ele ganha. E o outro é o que te move, é o emocional que te faz trabalhar para aquele ou para um outro candidato, né?
Eu até entendo que muitos estejam entrando em campanha, mas que nunca passaram por esse momento de campanha de rua. Na hora que você está no meio da rua, suado, pregando cartaz no poste, como alguém colocou aqui agora que apareceu, distribuindo panfleto, santinho, conversando, como nós, professor Carlos, não era só o dinheiro que motivava a gente. Nós tínhamos que acreditar naquilo que a gente estava dizendo para as pessoas. Né? E, aliás, dinheiro. Quantos anos e quantas campanhas nós fizemos também, literalmente de graça, para poder eleger a pessoa que defendia as causas que nós também defendemos. Não é assim? A campanha ela deve partir da causa mesmo. Tem mais alguma pergunta? Não, é isso mesmo. Você tem que ter uma... É o que eu falei. Uma campanha eleitoral é uma revolução. Como é que você faz uma revolução? Você faz uma revolução pela causa. E, na verdade, qualquer cargo político é revolucionário. Ele vem para revolucionar, ele está com ideias novas, com novas propostas, e não com as velhas propostas, com as novas propostas. E o voto, como eu já falei para vocês antes, o motivo do voto qual é? Eu voto no Demétrios, ele me dá uma vida melhor. Esse é o motivo do voto, não tem outro. Se você não provar que você vai melhorar a vida das pessoas, o voto não vem. É simples, né? Não tem muito segredo quanto a isso, tá? Não tem muito segredo quanto a isso. Vamos lá, onde é que eu parei aqui? Vamos ver o que eu tenho aqui. Valdene, já falamos. Aqui. A Estela também já foi. Motivação, já falamos da motivação. Marcos Coelho, um grande consultor nosso, tá? Boa tarde, Marcos Coelho. Hein? Um grande abraço para o Coelho, amigo nosso. Exatamente. Propósito objetivo aqui. Aqui diz que já colocou muito cartaz. O Jorginho lembrou uma coisa muito interessante. Lidar com egos diferentes. Não só com egos, Jorginho. Nós temos uma campanha, vários motivadores para pessoas trabalharem. E o Demétrio falou agora há pouco. Você tem aqueles que esperam um emprego na prefeitura ou como vereador, aqueles que têm um problema e querem ver resolvido colocando alguém, aqueles que têm realmente uma causa e querem ter uma causa. Então, você tem vários objetivos para trabalhar numa campanha eleitoral, não só a causa. E o que o Jorginho falou, o Jorginho é um consultor também, tá? O que o Jorginho falou é o seguinte, você tem egos diferentes, você tem profissionais e amadores trabalhando numa campanha eleitoral. E você tem que conciliar isso. E todo mundo na campanha é importante e se acha muito importante. E o que o Jorginho levanta é justamente isso. Conciliar esses egos, você fazer um trabalho de psicólogo para poder conciliar tudo isso. Quando eu dou as minhas aulas, eu falo, você quer ser consultor político? Você vai ter que entender de psicologia de massa, sociologia, antropologia, você vai ter que conhecer ciência política, não é simplesmente, eu faço propaganda, eu faço marketing e você é consultor político. Não vai. Se você não tiver um pouco de conhecimento de cada ciência que interfere numa campanha eleitoral, você não consegue fazer essa campanha, tá? Jorginho, valeu, gostei da pergunta, hein? Esse é o grande dos nossos consultores. A Estela, como nos tornamos consultores da Bicop? Você entra no www.abicop.com.br. Você vai fazer uma ficha de inscrição. Essa ficha, se for, dependendo do que vier, vai ser consultado o diretor do Estado, para ele falar se o que você realmente colocou é real. Tá? Trabalhei para fulano, ciclano, na campanha de ciclano e tal, ele vai conferir. Aí vem para a diretoria nacional vai apreciar. A Abicop não está, e não existe, ela está fazendo 30 anos, ela não existe apenas para ter consultores. Nós somos apenas 160 em todo o Brasil. Não é uma associação que fica colocando qualquer um lá dentro. Você ser da Abicop, você recebe um selo que reconhece o seu profissionalismo na área. Então, não é qualquer um que entra na Bicop. Você viu a qualidade dos nossos diretores. Todos os nossos diretores que estão aparecendo aqui, vocês estão vendo o quanto eles têm de bagagem, não só teórica, mas prática, do como fazer, tá? Entra lá, no site da Bicop, faz a fichinha de inscrição, tá bom? Vamos ver agora o Cleison. Olha o Cleison aí, grande Cleison Alonso. Para fazer um time, preciso no mínimo de quantas pessoas? Olha, eu vou novamente te passar o organograma. Esse é o começo, tá? É o começo do time. Conforme for crescendo a campanha, você vai crescendo, tá? Mas eu vou deixar para o meu querido amigo Demétrios falar um pouquinho mais sobre isso.
para fazer um time? Quantas pessoas, no mínimo, ou cargos, ou funções, enfim, quantos, no mínimo, para começar um bom time? Bom, no nosso modelo, digamos assim, pelo menos 7 pessoas, né? Pelo menos 7. Agora, lembrando que são 7 pessoas que precisam ter algumas características, elas precisam servir para atender esses cargos, os que entendem das alianças políticas, os que entendem das causas, das geografias, ou seja, algumas pessoas mais políticas, que esses não precisam fazer parte do teu grupo duro, digamos assim, de planejamento. Eles precisam ser pessoas que vão te passar informações, que conhecem, que fazem as conexões da tua campanha com outros líderes, digamos, de bairro, líderes de alguns municípios, líderes da área do idoso, como já falamos aqui. Aí o advogado, o consultor político eleitoral, o gestor de materiais, o pessoal de imagem, que aí quando eu digo pessoal, porque não são vários, tem equipe. Quem consegue ter mais de 2 pessoas na comunicação já está bem, né? E um operador de redes sociais e um gestor administrativo financeiro. Então, no mínimo, eu diria umas 7 pessoas para a campanha poder rodar com tranquilidade. Exatamente. E está aí o nosso diretor do Piauí mandando um abraço. Olha quem está aí, Demetrios. Candinho. Ô, Cândido, tudo bem? Estou lendo aqui. Boa tarde, meu amigo Cândido. Tudo bem, querido? Que bom. Candinho. Um dos grandes diretores que nós temos aí no Piauí, é o diretor da Bicop do Piauí, um dos grandes diretores, também com uma bagagem enorme. Um beijo no seu coração, Candinho. Estamos precisando ir um pouquinho a Teresina comer aquele arroz de capote, tomar uma cajuína junto com o Candinho. Ei! Professor, a gente podia encerrar logo essa pandemia e marcar logo alguma coisa da Bicop em algum lugar, né? Rapaz, eu por mim ia para o Piauí, comer um arroz de capote e tomar uma cajuína. Então, só que, ó, o pregado é meu, tá? Já vou avisando que o pregado é meu. Então, Cândido, marca aí, marca e avisa. Ok, vamos lá. Estela, em 2006, coordenei uma campanha de deputado estadual, reeleição. Fiz o planejamento financeiro e... Cadê? Eu sei que está completo aqui. Porque... Aqui, ó. Fiz o planejamento financeiro e foi aprovado. Mas... a campanha ganhou um volume muito grande, maior, nos 15 dias, faltou recurso. Mas ela conseguiu finalizar o trabalho com um discurso de engajamento. Ou seja, ela conseguiu substituir dinheiro por pessoas, por gente se engajando. E é aquilo que nós já falamos. Quer fazer uma campanha barata? Mais gente, menos dinheiro. Menos gente, mais dinheiro. Quanto mais gente você tiver, menos dinheiro você vai gastar. Gente engajada. É aquilo que o Demetrios estava falando. Comenta aí, Demetrios. Lembrando que o que falamos aqui no início, se você tem uma equipe que está focada 100% no resultado e não nas metas, daí a diferença de equipe e time, onde o time está comprometido 100% com o resultado, significa que qualquer mudança de rumo dessa aeronave, vocês vão recalcular a rota para chegar ao seu destino, ao seu objetivo. Foi mais ou menos o que aconteceu aí. Já pensou se a equipe tivesse se desesperado porque acabou o recurso? Não, foi feito uma campanha de engajamento e pelo que eu entendi, houve vitória eleitoral, né? Maravilha. Eu vou convidar todos a tomar o nosso café eleitoral. Afinal, estamos aqui para tomar o café. Demétrio, cafezinho aí, vai. Um café para todo mundo, né? Aquela pausa para a gente tomar café. E ver os abraços que nós vamos mandar. Deixa eu tomar o meu. Lembrando, quem fizer pergunta estará concorrendo ao livro 1989, A Fiesp e os Empresários nas Eleições de Collor de Mello. Como é que isso aconteceu? Está aqui, escrito por Ney Lima Figueiredo, um dos grandes papas da nossa comunicação política e marketing eleitoral. Muito bem, o Roger falou que está ouvindo, também o Márcio Medina estava ouvindo, o Leandra estava ouvindo, o Jefferson, o áudio estava ótimo, eu troquei, mas depois eu volto para ver o que aconteceu com o meu aqui. Ok, está tudo certinho. Okay. Web Queiroz, ok. Aqui, Marli Lopes. Marli, eu comprei 4 livros publicados em 9/7. O que é 9/7? 9 de julho. 9 de julho. Mas até o momento não recebi. Olha, Marli, eu estou com um problema grave aqui e vou lhe contar.
eu estou com um documento vindo do Mato Grosso do Sul faz 1 mês e meio. E nós rastreamos pelo Correio, e o Correio diz o seguinte: aonde tem pandemia, aonde teve algum caso na distribuidora de correspondência, eles não estão fazendo, não estão entregando. Eu aqui em São Paulo não estou recebendo correspondência na caixinha do Correio. Por quê? Porque eles não estão entregando. Aqui no centro de distribuição, que é da minha região, teve um caso de Covid, eles fecharam, simplesmente fecharam e está tudo parado. Travou a imagem. Sem distribuição está funcionando. E caiu tudo. Não, voltou agora, voltou. Voltou já? Ah, tá. Voltou aí para você. Para mim aqui não está. Está rodando, né? Ocorreu um erro. Mas vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, eu vou indo para frente. Leandra, pode enviar o organograma pelo WhatsApp? Olha, Leandra, esse organograma está nos meus livros, tá? Então, qualquer coisa, você peça por WhatsApp para mim. Você tem meu WhatsApp? Peça, tá bom? Aqui continua. Aqui. Voltei. Lá está rodando, aqui não está. Estranho, né? Parou? Parou? 3, 2, 1. Peraí, que eu acho que está entrando aqui. Não. Tem algum problema aí que aqui tá. Aí tá parado também? Voltou? Bom, eu vou continuar. Valberto. Ok. Professor, obrigado. Valdene. Alexandre Bandeira. Olha quem tá aí, Demetrios. Alexandre Bandeira. Ô, Bandeira. Tudo bem, Bandeira? Bom falar com você. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Nosso diretor de Brasília, diretor da Bicop de Brasília. Ok? A Bicop, Marli Lopes, assim que terminar a live, entre em contato via caixa de entrada para verificar. Tá? Foi o pessoal da Bicop aqui que mandou um recado para você. Sandro Oliveira, parabéns. Neuzinha Dorigon, grande Neuza, advogada muito bem conceituada na região de Campinas, faz um trabalho excelente, tanto do direito eleitoral como do direito previdenciário, tá? Ela é muito boa nisso. Você tem razão, mestre Carlos. O candidato quer salvar e deixa para contratar o advogado no início da campanha. Às vezes essa economia sai cara. A maioria das vezes sai muito caro, tá? É na pré-campanha que tem que ter já um advogado. Délcio. Viu? Show. Obrigado, Délcio. Boa tarde, Rodney. O Délcio foi o que ganhou o livro. Já que está no correio e vai demorar para chegar também. Infelizmente, nós estamos com esse problema, tá? Estou com problema com o correio aqui também. Ixi, Maria. Então, Brasil... o que me falaram é isso, tá? Nós estamos com problema em alguns locais. Alexandre Bandeira. Mãe Anelli, acho que o índice de tecnologia tecnicamente excluído é maior em algumas regiões do Brasil. Como é que é aí na região amazônica, Demetrios? Como é que a coisa está funcionando aí? Me diga. Olha só, aqui a conectividade também, né? Nós temos uma dificuldade aqui. O percentual daqui de pessoas sem acesso à internet é maior do que em boa parte do mundo, né? E aí eu falo, inclusive enquanto Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá. Então, nós temos aqui uma boa quantidade de pessoas que não têm acesso à internet. Também tivemos problema nesse sentido em relação à educação à distância por conta de conectividade, mas estamos trabalhando nisso. Nós propusemos a uma deputada estadual e ela apresentou essa proposta de que, para defender a ideia de que todos nós que tenhamos um aparelho de celular, nós já temos aqui uma tela, né? Nós já temos um aparelho com um chip, e esse chip pode conectar à internet. A nossa ideia é que, é até bom falar aqui, viu, presidente Bandeira, Cândido, vocês que estão ouvindo, olha o que nós estamos tentando fazer por aqui, para que todo paraense, e aí tomara que valha para o Brasil inteiro, consiga acessar através do seu celular todos os sites de governo, de saúde, de educação, portanto, de justiça, enfim,
todos os sites públicos, digamos assim, e os sites de governos municipais também. Porque se o governo te obriga, enquanto gestor público, a criar o portal da transparência, inclusive transparência foi um tema de uma palestra nossa no congresso da BCOP lá na Universidade Mackenzie, e não sei se o professor Mananelli lembra disso, se todos nós somos obrigados se o gestor público é obrigado a disponibilizar o portal da transparência, que os governos consigam dar condições do povo fiscalizar sem precisar ter crédito no celular. Então, qual é a nossa ideia? É que todas as pessoas, principalmente aqueles que estão com o cartão do Bolsa Família, possam ter acesso gratuito, sem contar dos seus créditos, a todos os sites de governo. E aí sim você resolve todo um problema de transparência, de prestação de contas e de levar as políticas públicas para essa população, né? Isso está tramitando politicamente aqui, é uma luta que a gente está comprando aqui no Pará, mas eu quero convidar todos vocês do Brasil inteiro que estão aí nos ouvindo, inclusive os diretores da BCOP, vocês quiserem encampar com a gente isso em nível Brasil, vamos trabalhar juntos, que isso é muito importante para a população. Tem gente deixando de comprar pão para botar crédito no celular. E na hora que nós fizermos isso, a gente vai conseguir fazer toda a população acessar informações de governo importantíssimas, né? E realmente o Bandeira tem razão, existem lugares onde há muita dificuldade no acesso. Exato. O Daniel Afonso pergunta o seguinte: a internet ganhou mais força nessa eleição. As lives com pré-candidato podem ocorrer até chegar o dia de início de fato da campanha eleitoral? Olha, Daniel, o que eu tenho recebido aqui dos advogados, mas é melhor você contactar o seu advogado, é que você pode fazer a pré-campanha até a convenção, porque você não é candidato oficial até a convenção. Na convenção, oficializando através da ata a sua legenda, você passa a ser candidato e não mais pré. Então, esse seria o entendimento. Mas, como eu sempre digo, consulte um advogado do seu partido ou advogado da sua campanha para que ele possa orientar você. É um problema jurídico, tá, Daniel? Ok. E aí, professor, só para complementar, só para lembrar uma coisa sobre exposição de imagem. Exposição... Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Se você expor alguém em suas falas com todas as suas características, seja em rede social, digital ou de outra forma, você vai estar apenas ampliando o que ele realmente é. Então, te pergunta antes se você realmente quer continuar fazendo essas lives agora, antes de preparar o teu candidato politicamente. Porque, às vezes, uma palavra mal colocada, repetida em várias lives, etc., cria um problema sério para você reverter depois. Tá? Então, se eu fosse você que quer começar e já está fazendo lives com os pré-candidatos, legal, excelente, mas antes pensa na imagem que você quer construir do seu candidato. Para reverter depois é um problema. É isso. O Daniel está falando o seguinte aqui: e tendo continuidade durante a campanha. Uma coisa é a legislação da pré-campanha, outra coisa é a legislação da campanha. Então, você vai ter que observar, você vai estar sob a égide do 36A na pré-campanha e vai estar sob a égide da lei eleitoral completa durante a campanha. Então, quem pode te orientar realmente é um advogado. O que eu sei é que você não pode continuar com símbolos, o que você fizer na pré-campanha, você não pode jogar para a campanha, tá? É ao menos a orientação que eu tenho recebido dos meus advogados. O Cleison está falando o seguinte: professor, volta aqui para o interior de São Paulo. Está osso, sabe do que eu estou falando? Sei sim, Cleison. Eu sei que está osso, velho. Não está fácil, não. Está muito difícil para todo mundo, para todo mundo. Gleice Rodrigues. Boa tarde, meus mestres. Sou de Brasília, estou no mercado publicitário há mais de 20 anos. Olha que legal. Já fui de veio de comunicação, agência e cliente. Estou apenas 1 ano e meio no marketing político. O caminho devo trilhar para me capacitar, qualificar como consultor, tornar uma profissional diferenciada. Olha, eu vou lhe falar o caminho que eu percorri. Eu comecei com prática, né, em 1974, fazendo campanha primeiro de deputado federal, depois de senador, depois de prefeito. E aí eu fui me especializar. Todo congresso, todo seminário, todo curso que tinha, e foi uma coisa bastante interessante, viu, Demétrio? Enquanto meus irmãos tinham carro zero, eu tinha um Fusquinha que nem assoalho tinha.
Só que o dinheiro que eu ganhava era para investir nisso. Investir nos cursos que eu tinha que fazer, nos congressos que eu tinha que participar na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Enfim, eu investi muito na minha carreira. Investi bastante, tá? Então, o que eu recomendo é que você faça um investimento na tua carreira. Sem isso, não adianta você querer se destacar no mercado apenas com ou teoria ou prática. Você vai ter que ter as duas coisas. E ouvir quem está nesses congressos são pessoas que já são credenciadas para falar. São pessoas que têm o que dizer. Então, o que eu posso falar para você, Gleice Rodrigues, é isso. Se especialize. Foi o que eu tive que fazer, me especializar. Eu fiz 4 graduações, 5 lato sensu, um MBA, um estrito sensu, para entender um pouquinho do que eu estou falando com vocês. Além da prática de 308 campanhas eleitorais, em 46 anos de profissão, e 22 livros escritos sobre comunicação política e marketing eleitoral. Mas eu vou deixar para o professor também falar um pouquinho sobre isso. Mestre Demétrio, fala um pouquinho sobre essa história. Primeiro, perto do professor Carlos Manianelli, todos somos aprendizes. Toda vez que o professor fala, eu ouço como um aluno mesmo. E eu acho que todos da Bicop são assim também, com o professor Carlos Manianelli. Eu quero dizer para você, Gleice, o seguinte. Vou trazer aqui uma frase que eu vi no meu primeiro dia de mestrado em ciência política. O marqueteiro, que nós não somos consultores políticos, eles são muitos desrespeitados e, enfim, muito criticados nesse sentido. Isso acaba desestimulando as pessoas a irem para essa área que é que você está indo, do marketing político. Mas procure, então, buscar ser uma consultora política. E aí, no meu primeiro dia de mestrado, um doutor em ciência política, professor, falou assim: você é marqueteiro político e está vindo aqui para a ciência política, por quê? Você sabe que há uma discriminação? Ele falou para a sala cheia. Eu disse, olha, eu desconheço essa discriminação. O que eu sei é que vocês têm como pai da ciência política, que é Maquiavel, alguém que não tinha formação em ciência política, alguém que era, na sua época, marqueteiro. Então, na verdade, tem uma inversão de papéis aqui. O que nós somos pessoas que atuamos em algumas áreas, inclusive no marketing de rua, inclusive na publicidade, onde também atuei. Eu fui publicitário executivo por 15 anos. E nós resolvemos optar pela consultoria política eleitoral por vocação, por gostar muito de fazer, por ter aprendido a botar o pé na rua, entendido um pouco do que a população pensa e quer, né? E aí nós fomos buscar a teoria. O professor está certíssimo. Além dos cursos que nós fizemos, não sei se vocês conhecem a plataforma Lattes, por exemplo, a minha tem 20 páginas, o meu currículo Lattes, né, de cursos, treinamentos e capacitação. Para vocês terem uma ideia, nós, por entendermos bem da coisa pública e de como fazer com que as pessoas valorizem o teu candidato, eu estudei muito as questões de transparência, prevenção e combate à corrupção, o que me tornou consultor e avaliador da revista da CGU, da Controladoria Geral da União. Todos os artigos que têm a ver com gestão pública, controladoria e anticorrupção, eu sou um dos avaliadores no Brasil. Do Pará, eu acho que só tem 2, eu sou um dos 2, né? Então, o nosso conhecimento precisa ser gigantesco, que nós nunca sabemos qual parte dele nós vamos usar no nosso trabalho. O mais importante, Demétrio, é que nós nunca paramos, né? Você viu o Demétrio falando agora há pouco, as 3 últimas campanhas americanas, nós fomos ouvir o que os estrategistas americanos estavam fazendo nas campanhas presidenciais. Nas 2 do Obama e agora no Trump, foram 15, e 16 e 17 consultores dentro da George Washington University para ouvir, para aprender, continuar aprendendo. Consultor político é isso. Se ele parar no tempo, ele vai fazer campanha como o vovô fazia, como o papai fazia, que já não é a mesma campanha. Então, a nossa atualização é constante. Quem vai entrar nesse ramo tem que ter isso na cabeça. Tá? É como médico. Se ele ficar aplicando ventosa, como fazia no século XIX, ele não vai a lugar nenhum. Tá? Então, é isso. O Candinho está mandando um recado para nós aqui. Ele está dizendo o seguinte, que ele vai reservar Capote e Cajuína. Você vai só o dia da hora de desembarcar aqui
para estender o tapete vermelho. Posso convidar nosso Lázaro do Piauí? Pode não, deve. Mas ele tem que ir com a sanfona e o violão para poder cantar para a gente. Ô, coisa boa, rapaz! Ai, 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 que coisa boa. Vamos lá. Aqui nós temos a Eba. A Leandra Bueno. Eba, tem sorteio? Tem sim. Daqui a pouquinho estaremos sorteando. Daniel Afonso. Obrigado a você, Daniel. Rodney Goulart. Ele diz... Cadê? Sou candidato a vereador na minha cidade, formador de opinião aqui, empresário há 30 anos. Minha pergunta, sou contra a cidade por causa da pandemia, mas não... Ele é o quê? Contra parar a cidade, por causa da pandemia. Mas não sei se seriamente legal me posicionar. O que vocês acham? Rodney, eu tenho dito o seguinte, vai vencer quem acertar. Não existe manual de como fazer uma campanha eleitoral na pandemia. Não existe manual de como governar na pandemia. Nós estamos servindo de cobaia. Aqui em São Paulo, eles fizeram um tal de rodízio dia sim, dia não. No dia não, o ônibus lotava. O ônibus, metrô, trem, é tudo que o vírus queria. Gente aglomerada. Aí não deu certo. Aí, então vamos fazer a zona amarela, vermelha, branca, cor-de-rosa. E fizeram. São Paulo, capital, era a zona laranja, podia abrir o shopping. E, nas outras, que era Guarulhos e Osasco, não podia. O que aconteceu? Veio todo mundo para o shopping em São Paulo. Aglomeração, tudo que o vírus queria, não deu certo. Ou seja, nós estamos de cobaia. O que vai dar certo? O que é errado? Será que deixar as pessoas em casa é certo? Será que soltar as pessoas para a rua e abrir as lojas é o certo? É uma incógnita. Só no final da pandemia saberemos quem é que realmente acertou. Mas fala um pouquinho aí, é contigo. Rodinei, primeiro, parabéns pela coragem em vir candidato, que Deus te proteja. Agora, assim, o que eu vou sugerir para você? Aqui nós somos amigos de muitas pessoas de diversas áreas, e dentre elas o pessoal do Conselho de Jovens Empresários e também de uma associação de startups que tem aqui, a única que tem aqui, chamada Açaí Valley. E nós temos conversado muito sobre isso. Para onde eles estão correndo, já que a cidade ficou em lockdown por algum tempo, inclusive? Correndo para reestruturar a questão das startups no nosso estado, né? Ampliando o número. Alguns empresários foram para o ramo de startup, onde os governos e a FINEP têm recursos para isso, inclusive, né? Pelo menos aqui o governo do Pará tem investido nessa área também. E nós temos também entendido que as pessoas estão indo para a internet, estão indo para comércio eletrônico. Então, se eu fosse você, corria para essa área. Já como você é empresário e formador de opinião, talvez o segredo não seja criticar, não seja te posicionar em relação à cidade fechada ou aberta, porque como nós temos pessoas divididas, alguns querem que abra, outros querem que feche, se você defender uma ou outra, você perde a outra. Então, em vez de defender isso, é isso mesmo que você quer? Ou você quer a volta do mercado, a volta das pessoas circulando, para que o mercado possa girar, para que você não precise demitir, para que o comércio do teu município melhore, o comércio do teu estado melhore, porque se for isso também, pode ser uma boa ideia você começar a pensar nas alternativas para quem está perdendo emprego. De repente, você pode buscar com teus parceiros cursos para esses que estão perdendo emprego aproveitarem e se posicionarem para uma outra ação, curso na área de tecnologia. Tenta empreender de forma a capacitar aqueles que estão perdendo emprego. E também na área de comércio eletrônico. Exatamente. Aqui estão perguntando se ela fica salva. Áudio. Essa live Professor, fica salva na página oficial da Bicop, tá? O áudio. O áudio, porque eu não entrei. Acho que voltei, né? Parece que sim. Parece que sim.
Você está se vendo aí? Você está se vendo porque você voltou. Então, Estou me vendo. então, eu estava falando o seguinte. Não estou ouvindo. Voltou. Tá aí. Tá ouvindo agora? Agora sim. Então tá. Eu estava dizendo o seguinte, ela fica salva na página oficial da Bicop do Face, tem uma página oficial da Bicop, e depois vai para o Twitter, tá? Mas ela vai ficar salva, assim, fique tranquilo que toda live fica salva, ou no meu canal do YouTube, canal Manhã Nery, você vai encontrar todas elas lá, ou na página oficial da Bicop. Lembrando vocês também que estão vendo aí, curta a página da Bicop, vocês vão receber um aviso toda vez que a live começar e que tiver uma live na Bicop, tá bom? Pirola, um abração, Pirola! Ei, meu amigo lá de Santa Fé do Sul, amigão. Então, fica salvo assim, já falei. Tá aí, o Candinho falou o seguinte, o Cândido Gomes. Lázaro, por favor, começar a juntar os capotes e reservar o pregado para o presidente. O pregado é meu, já falei. Não adianta vir com coisa. Quais são os principais erros que os candidatos cometem na pré-campanha? Achar que está fazendo campanha. Para mim, o pior erro é esse. Tem que sair como se fosse campanha. O artigo 36A da legislação eleitoral determina o que você pode e o que você não pode fazer. Dá uma lida. Mas eu quero que o Demétrios fale alguma coisa sobre isso. Demétrios. Eu acho que o maior erro do candidato à pré-campanha é dimensionar também, além do que o professor falou, é dimensionar errado a sua equipe, o seu time, melhor dizendo. Porque muitas vezes, quando você dimensiona errado o teu time, você não consegue levar a tua pré-campanha até o final, até o dia da eleição. Porque você não vai ter recurso para isso. Então, você precisa fazer com que o candidato tenha noção do que ele está fazendo quando ele monta um time, né? Ele precisa manter a moral do time elevada, né? E aí, para isso, precisa construir confiança. E essa construção de confiança vem através de convivência e relacionamento. Então, durante a pré-campanha, é um bom momento para essa convivência, para esse relacionamento, para esse namoro com o time, né, da campanha. E também precisa já, desde a pré-campanha, para não cometer erros durante a campanha, propriamente dita, estimular o respeito mútuo, né? Porque é o respeito mútuo que vai resolver, inclusive, aquele problema de ego. Não é que resolve não, tá? Mas você consegue estancar. E aí todos precisam... É um macete. O gestor da campanha, o candidato, ele precisa valorizar todos. Valorizar, de forma geral, a autoconfiança nas pessoas. Cada um dentro da sua especialidade, e valorizar e estimular com que ele tenha voz no aspecto geral da campanha, né? Porque se você der a oportunidade do teu time falar e se manifestar, dificilmente ele vai absorver aquilo e transformar aquilo numa ação contra você. E, para o final, promover também a educação e cordialidade no tratar. É preciso que isso seja promovido na campanha. O que acontece às vezes é que o candidato coloca na campanha alguém que é próximo a ele, que seja um irmão, quando tem esposa, com todo respeito, eu acho que todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a esposa na equipe, foi um problema, né? Então eu tive esse problema também. Então a gente precisa ter bem claro, deixar isso claro como consultores, aqui se você encontrar alguma situação que precise manifestar o candidato, manifeste de preferência em particular primeiro para ele. Agora, valorizando a comunicação entre o time e o candidato, tá? Então, eu diria que um outro erro é quando não há comunicação entre o time e o candidato. Perfeito. Vamos lá. O Jefferson Ferreira pergunta: o que levou vocês a ter esse engajamento e liderança na política? A minha história eu já contei. Foi um professor meu, eu fazia administração de empresas, o professor de análise de balanço, saiu candidato a deputado federal em 1974. Ele me chamou para a campanha e nós organizamos a campanha do Quércia para senador. E aí foi que as pessoas começaram a perguntar para ele quem tinha feito e eu comecei a fazer profissionalmente a questão de marketing eleitoral, comunicação política. Me aprofundei nesses estudos e me aprofundei na prática. São 308 campanhas até hoje e começou em 1974. O Lucena vai falar para vocês
Demetrio vai falar para vocês como é que ele começou. Demetrio, é contigo. Bom, foi assim. Eu estava com minha mãe, e minha mãe gostava muito de política, né, de conversar, de se comunicar. E aí o condomínio onde nós morávamos, inclusive, é onde eu moro hoje, né, eu comprei uma casa em frente à casa da minha mãe, ele ficou sem água. E aí a minha mãe, por conta de conhecer algumas pessoas da política, conseguiu carro-pipa para encher a caixa d'água de todo mundo que queria, num conjunto. E aí eu vi que aquilo era bom, né, que era legal ajudar as pessoas, mas que para isso era preciso conhecer o político. E aí eu comecei a ter contato com os políticos e me aproximei de algumas pessoas e comecei a trabalhar, a fazer campanha de rua mesmo. Comecei a ajudar pedindo voto de rua. E gostei daquilo que vivi. Daí eu estava numa escola aqui chamada Paz de Carvalho, uma escola tradicional. Para vocês terem uma ideia, grandes governantes que esse estado já teve estudaram nessa escola. E eu estudei lá também. E numa das vezes que eu estava na hora do lanche, subiu um rapaz numa cadeira, numa mesa, e começou a militar por um negócio chamado meia passagem. E eu olhei para aquele cara fazendo aquilo e disse, poxa, eu quero fazer isso aí. Eu quero ajudar as pessoas a conseguirem os seus direitos, etc. Gostei disso aí. E comecei a me aproximar definitivamente disso. Bom, aí de lá para cá, foram muitas campanhas em vídeo, comecei fazendo vídeo campanha, né, campanha para telão, campanha para horário eleitoral gratuito, em vídeo, comecei com TV, né, portanto. Depois nós passamos para fazer comício, organizar comícios, e aí eu modifiquei o comício, como eu sabia fazer TV, eu transformei todos os comícios que eu fazia em palco de TV. Aquela estrutura de TV que tem um apresentador e ele sai convidando as pessoas, eu passei a fazer isso no comício. E, tradicionalmente, como os comícios funcionavam? Todos os candidatos a vereador falavam, e por último vinha, da coligação, né? Falavam, por último vinha o candidato a prefeito, que era ovacionado por todos, entrava lá muitos fogos, etc., e o candidato a prefeito falava um pouquinho, daí já encerrava o comício. O que nós modificamos? O nosso candidato a prefeito passou a entrar na frente, como um apresentador de programa de TV, era o que eu sabia fazer, e aí ele começou a falar dos projetos dele. Quando ele falava um projeto, olha, eu acho que dá para fazer isso ainda hoje, viu, pessoal? Se quiser pegar como dica aí, foi muito legal quando fazer. E aí o que ele fez? Ele entrava, começava a falar dos planos dele, e quando ele falava, para a saúde, eu tenho esse projeto assim, assim. Para me ajudar a executar isso, eu vou chamar os meus candidatos que são da área da saúde, a vereador, candidatos a vereador que são da área da saúde. Aí entravam os candidatos a vereador que apoiavam ele, da área da saúde, e ajudavam ele a vender aquela informação. Daqui a pouco, voltava para ele. Ele diz, olha, a nossa segurança pública está terrível. Para me ajudar, vou chamar o delegado fulano, que é o meu candidato a vereador, que vai me ajudar na questão da segurança pública. E aí ele conseguia ir chamando todo mundo. Detalhe, todas as vezes que o microfone saía da mão dele, ia para o vereador e voltava para ele, o candidato a vereador elogiava e agradecia, depois agradecia e elogiava. Então, ele passou a ser o foco central do comício, né? Então, ficou um negócio que nós precisamos adaptar. Lembra que falamos desde sempre? Nosso objetivo é o resultado, é comprometimento com o resultado, não é com a regra, não é com a etapa, com a meta. A meta é fazer isso, não. A meta é alcançar o resultado da melhor forma, aquela que não prejudica a imagem do candidato politicamente. Pelo contrário, ainda que perca a eleição, politicamente ele está mais forte. Maravilha. Demetrio, nós estamos a 78 minutos no ar já, tá? 1h e cacareco. Eu vou colocar aqui a Catiuxa, ela coloca o seguinte, sou advogada, essa é a primeira vez que trabalho numa campanha, vou coordenar a campanha de um candidato a vereador. Tenho assistido todas as lives da Bicop, sou apaixonado pelo direito eleitoral e marketing político. Catiuxa, lá no meu canal do YouTube, tem uma live com o doutor Arthur Rolo, que deu várias dicas sobre direito eleitoral, tá? Dá uma olhadinha lá, você vai gostar, tá bom? Se você não viu ainda, veja, vale a pena, tá? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Daniel diz o seguinte, a internet... já falamos, do Daniel já falamos. Então, agora eu tenho que ir lá para baixo, é isso, Vinícius? Eu tenho aonde no Alex? Cadê?
Cadê Jefferson? O Cândido já falei. Aí o Jefferson, já falei também. Aqui, o Jefferson Ferreira. Ele diz que aqui em Osasco, São Paulo, o presidente... Como é que é? O prefeito já fez uma campanha antecipada com o programa Asfalto Novo, da péssima qualidade e inauguração do BS, que não tem médicos e medicamentos. Olha, Jefferson, pelo que eu entendo de direito eleitoral e pelo que eu fui orientado, até o dia 11 de agosto ele pode divulgar, fazer a comunicação da prefeitura, tá? Sem que haja sanção nenhuma. Da mesma forma que os vereadores podem fazer a divulgação dos seus atos parlamentares. O de vereador está no artigo 36A, inciso 4, tá? O de prefeito está na legislação, até quando ele pode comunicar, fazer comunicação da prefeitura e das obras. Mas, como eu digo, fale com um advogado e veja esses prazos que estão batendo realmente com essa mudança de data da eleição, tá? O Jefferson, ações que poderão ser divulgadas quando? Acabei de falar. Ok, já tá sem áudio, sem imagem, já voltou. Ok. Está aqui o Luciano, lá de Indaiatuba, São Paulo. Olha quem está aqui, nosso diretor do Mato Grosso. Olha aí quem está aqui, velho. Conhece Paulo Zamartax? O Paulo, tudo bem, Paulo? Grande abraço. Parabéns, Maionese Demetrio. Úteis para todos, praticantes de campanha e para o pleito que está chegando, que é completamente atípico. Pois é, esse é um dos grandes advogados de direito eleitoral e um grande homem de marketing político eleitoral. O Paulo se tornou um grande consultor quando ele fez o nosso curso em 1990, dentro da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Foi um curso completo, com 11 professores, 11 sábados, inclusive. E ele fez esse curso, ele estava em São Paulo, acabou fazendo esse curso e se tornou um grande consultor político e maior ainda de um advogado em direito eleitoral, certo? Mas estamos terminando aqui. Estamos já chegando no final. Menegasso. Cadê aqui o Menegasso? Lá em cima. Houve uma... Aqui, o Menegasso aqui. Menegasso fala o seguinte: campanha de cidades menores, muito comum a campanha ter influência estratégica do Conselho Político ou financiadores de campanha com eu acho que tem que ser assim. Como administrar a diferença ideológica que afeta o resultado de campanha e gera um certo conflito interno? Eu já peguei muito disso, viu, Alex? Peguei muito disso. A primeira coisa que eu faço é sentar com eles e falar: vocês vão fazer o Conselho Político Estratégico. Vamos arrumar uma salinha, vocês vão ficar lá escrevendo o que vocês querem e mandando para a gente. Você dá importância para eles e o que eles escrevem e mandam, você vê se serve ou não, tá? Mas deixe eles como comitê estratégico político, numa sala separada, para que eles fiquem emanando, né, papers, como eles gostam de falar, né? Emanando textos e vão mandando para você. Você aproveita aquilo que você quer ou não aproveita, tá? Tenho enfrentado já tempos isso, foi a solução que eu dei para esse tipo de problema que eu tenho sempre, tá? Muito bem. Que é o que nós chamamos aqui nessa live de núcleo de alianças políticas e eleitorais. Exatamente isso. Tá aqui o Dibson. Aqui no Amazonas, a internet é péssima qualidade. No interior do estado, a internet piora em dobro. É isso mesmo, Demetrio? Nós temos aqui nessa nossa região aqui esse problema, ele está certo. Agora, Dibson, uma notícia boa aqui para você. Nós temos notícia de que existem vários projetos que estão sendo trabalhados aí pelos governos, independente aqui de partidos, tá? Porque como eu também atuo tecnicamente nessa área, eu estou te trazendo essa informação. Eu mesmo estou buscando parceria com o governo do Amazonas, com o governo lá do Amapá, para a gente trabalhar junto a alguns projetos para conectar a Amazônia. Tem até nome o projeto, é o Conecta Amazônia. Então, para dar o resultado aí, se o nosso projeto vai ser aceito ou não como um projeto de apoio à democracia, para vocês terem uma ideia. Eu tenho um amigo, Demetrio, que é dono de um servidor no Amapá, e ele está entrando aí no Pará e entrando no Amazonas também para ver se consegue aumentar a capacidade de internet tanto no Pará quanto no Amazonas, tá? Ele é do Amapá e está entrando, é um amigo meu e está entrando lá. Daniel Afonso, obrigado. Zé Pinda, grande Silvinho, um abraço. O Rodney já falamos. Eu tenho aqui uma dica do nosso querido diretor lá da Bicop,
que é o Alexandre Bandeira, que está dizendo o seguinte para nós. Demétrios, compartilhe com os diretores da Bicop esse projeto da internet cívica gratuita. O projeto que você citou, compartilhe com os diretores, porque todos os diretores trabalham com prefeituras e tal, e nós podemos, inclusive, ampliar esse projeto que você tem aí. Tá? Obrigado, Bandeira. Preciso da tua ajuda também para isso aí em Brasília, vai ser muito bom. Porque o assunto realmente ele é federal. Sim, exatamente. Aqui eu tenho mais o... Quem é que entrou aqui? A Solange, o Menegas, ok. A Valdete, ok. O Benito Perisson, estava depois do Paulo. E agora o João Soares fala o seguinte. Sou paraense e pré-candidato a vereador em Ananindeua. Eu conheço a Ananindeua, por incrível que pareça. Eu conheço a Ananindeua, viu, Demétrios? Quando eu trabalhava, há muitos anos atrás, nós abrimos eu fui coordenador de uma construção de uma agência bancária. Olha que maluquice. Ou foi pelo Sebrae, depois São Paulo, que eu estive em Belém e fomos até a Ananindeua. Eu lembro de um desses casos aí. Gostaria do contato do meu conterrâneo Demétrio. Pode ser, professor? É agora. Espera aí. Já está pronto aqui, meu filho. Aqui a coisa é vapt-vupt. Quer ver? Deixa eu achar aqui onde é que está. Aqui. Vamos lá. Eu vou passar Tá aí os contatos do meu querido diretor. Tá? O e-mail dele está aí, abicoppará@gmail.com, e o telefone 919-9907-7777. Eu já falei para ele que esse telefone parece telefone do Disque Já, né? Ligue Já. Mercado. João Soares. É isso, gente. Vamos para o sorteio do livro? Vamos ver o que acontece? Atenção, peraí. Espera um pouquinho. Opa, Gustavo Fleming. Demétrio, doutor, poderia... Como é que é? Deixa eu pegar aqui, peraí. Poderia falar sobre uma equipe recheada de parentes? O que vocês pensam sobre uma campanha? Prefeito de chefe de campanha, a esposa do candidato. O Demétrio tinha falado disso e vou falar também. Eu já tive campanhas onde a esposa do candidato, o marido da candidata, que quiseram trabalhar na campanha, e eu simplesmente sentei com ele e falei, compadre, faz o seguinte, você, na campanha, o seu papel é cama, mesa e banho. Por favor, você se retire e deixa a candidata trabalhar. Porque ele queria se impor na campanha e tive que tirar ele da campanha. Ainda bem que ela concordou e nós trabalhamos e ganhamos a campanha. Tá? Ele chegou uma hora, inclusive, que ele falou para mim o seguinte, Demétrio, nossa, você interfere tanto que daqui a pouco você está dormindo entre eu e minha esposa. Eu falei, se for preciso para ganhar a campanha, eu durmo, não tem problema. Não, mas só para deixar claro, dormir ainda não é pecado. Mas olha, só para comentar aqui, Gustavo, é um problema, isso é um problema. Já houve um caso que eu estava com uma reunião, reuni 2, 3 vezes com a candidata, e em determinado momento veio numa reunião o marido, e ele dominou a reunião toda, né? Ele falou as estratégias, falou quem era o quê, falou dos políticos que estavam aonde, e ele começou a passar informações equivocadas. Eu tinha informações diferentes, mas da fonte, até que em determinado momento ela, constrangida, falou, o meu marido sempre atuou nas minhas campanhas. E é isso, vocês me perdoem, mas eu já estava no momento ali, e eu falei assim, olha, então eu queria pedir licença, agradecer a contribuição, mas se dessa vez o senhor quiser que ela ganhe, o senhor precisa deixar a gente trabalhar. Porque ela acabou de falar que ele sempre ajudou, mas ela nunca ganhou. Foi o que aconteceu comigo, a mesma coisa. Eles participaram de 3 campanhas e perderam, aí vieram me buscar, sabe? E aí ele queria interferir, eu falei, por isso que vocês perderam. Tá aí, ó. Pois é. E também, às vezes, acontece de um filho ou uma filha também participarem, já que falou sobre família. Já aconteceu uma vez, eu estava numa reunião e tudo que eu dizia, uma pessoa dizia assim, não, mas na minha época, mas não funciona, não vai funcionar. E aí, em determinado momento, eu parei um pouco, você faz o seguinte, vamos te ouvir aí. Me fala um pouco do porquê que você acha que não vai funcionar. Porque eu quero corrigir o que eu esteja analisando de forma errada. E ele falou, porque eu trabalhei na campanha do meu pai por 2 vezes já, tenho experiência, conheço a campanha,
mas não, isso não vai funcionar. Eu disse, meu amigo, vamos fazer o seguinte, você está usando como exemplo duas campanhas derrotadas para dizer que não vai funcionar? O melhor favor que você faz é deixar a gente trabalhar. Eu tenho um vídeo no Nizanguanais, que eu passo na minha aula, que ele diz justamente isso. Quer dizer, você estuda, você se ferra todo, você se arrebenta, passa a noite sem dormir para fazer um bom plano de marketing eleitoral, e o cara vai mostrar para o filho que ele tem sabe, a esposa tem uma coisa linda, assim, de intuição. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos fazer o nosso sorteio? Espera aí que entrou mais a Jussiara Silva. A Jussiara pergunta o seguinte: importância do jingle numa campanha. Atualmente, os candidatos estão definindo vitória eleitoral com rede social. Na rede social, você precisa de jingle para fazer o clipping. Você precisa do jingle para fazer o clipe do candidato, você precisa do jingle para o carro de som, você precisa do jingle para comício, você precisa do jingle para reunião. O jingle é uma peça multiuso, não tem como você dispensar o jingle. Infelizmente, você vai ter que fazer jingle, ou felizmente, porque é a graça, é a festa da campanha, é o jingle, e é uma ferramenta multiuso. Vamos sortear o nosso livro? Vamos lá! Atenção, deixa eu tirar aqui. Vamos ver se dá para ver. Peraí. Aí, agora, aí, um pouquinho mais para frente. Isso! Atenção, sorteando. Quem ganhou? A Jaciara. A Jaciara, aí, ó. A Jaciara Silva, você acaba de ganhar o livro que está aqui, como 1989, tá? A Fiesp e os empresários na campanha Collor de Mello. Você vai entender como é que funcionou aquilo lá dentro da Fiesp, tá bom? Parabéns, Jaciara. Parabéns, Jaciara. Eu preciso que você entre em contato conosco, ou pelo WhatsApp, ou pelo Face, tá? O WhatsApp, eu acho que você tem, né? O 11 99158 6606. Esse é o nosso WhatsApp. Senhores, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela audiência de vocês, tá? Foi muito legal, a live foi excelente. Demétrio, suas últimas palavras, despedindo aqui do pessoal. Considerações finais. Primeiro, time, fique atento ao discurso. O time todo é responsável pela coerência entre o que o candidato fala e o que ele faz. Olhem as imagens de campanha, ouçam jingle, ouçam duas e conversem sobre isso. Valorizem o planejamento. Maquiavel já falou que toda vez que virtude e fortuna estiverem em competição, virtude tende a ganhar. O planejamento, nesse caso, é a virtude, né? Os resultados mais racionais do que o acaso da sorte, da fortuna, né? E aí isso vem com o planejamento adequado, que resulta em metas e funções bem definidas. Respeitem a estratégia de marketing. O fato de respeitar não significa que você deve concordar com tudo sem dar opinião, mas significa que precisamos respeitar aqueles que estudaram, que planejaram, que usaram informações que o time não tem para tomar algumas decisões em relação à estratégia, né? Precisamos de eficiência na condução das ações, no sentido de ações otimizadas, mas que essas eficiências precisam gerar eficácia, que é o resultado adequado. E, para finalizar, precisamos compreender que nós precisamos seguir o líder, ao mesmo tempo assessorando a campanha, mas nós precisamos seguir o líder. Eu fico muito feliz em ver que as pessoas já estão aprendendo a seguir líderes, né? E quando a gente percebe isso, é quando você vê que o comandante da campanha pensa algo que é executado em seguida e traz o resultado positivo que é medido na pesquisa eleitoral, que é uma fotografia do momento. Mas siga o líder. O principal líder da campanha é o candidato. O outro principal líder da campanha, no sentido da relação com as ações da campanha, é o consultor político. Tá? Então, a BCOP está aí para vocês. Nós estamos aqui no Pará, como diretor da BCOP, com muita honra, prontos para auxiliar na formação da equipe, na formação do time, também em outras coisas que a gente trabalha também, tá? Fiquem com Deus. Professor Carlos, muito obrigado pela honra de estar aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a BCOP. Vida longa à BCOP. Muito obrigado. Esse ano que entra, estamos fazendo 30 anos de ABCOP. Não é uma associação que nasceu ontem, é uma associação que se sedimentou pela seriedade e pela formação dos consultores. O que a ABCOP sempre faz é, os seus associados recebem cursos, palestras, ou com desconto, ou nós temos esse contato com a George Washington University, temos contato em toda a América Latina. Quando tem um evento, nós conseguimos descontos para que os nossos profissionais possam sempre se
atualizado. Gente, vou agradecer a todo mundo, agradecer primeiro do Demétrio, né? Pelo tempo, pelo espaço, pelo que ele proporcionou de conhecimento para todos nós. Demétrio, muito obrigado. Como eu digo, é um grande orgulho para a Bicop ter diretores com esse nível de conhecimento e de experiência para poder passar para vocês. Um abraço, Demétrios. Um abraço. Até. Então é isso, gente. Aqui tem o Daniel ainda. O pai já foi 3 vezes em época diferente, não sou filho 3 vezes. Essa aqui eu vou deixar para depois, Daniel. Você, por favor, me faça na próxima, tá? Gente, obrigado pela audiência, obrigado por tudo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. E até a próxima, se Deus quiser e há de querer. Sexta-feira, 3 horas da tarde, estaremos aqui. Eu aqui, com um convidado sempre muito especial. Vocês tomando nosso café eleitoral. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.